As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Uma senhora na casa dos 60 anos ficou em estado considerado como grave após ter caído para um poço. O alerta foi dado pelas 17 horas desta terça-feira e centrou-se na localidade de Venda Nova, na freguesia de Casais e Alviobeira, concelho de Tomar. Os bombeiros foram mobilizados para o local e conseguiram resgatar a vítima, que foi assistida e estabilizada e transportada para o Hospital de Abrantes com acompanhamento da viatura médica de emergência e reanimação. A Guarda Nacional Republicana também esteve no local, sendo que ainda faltam apurar as razões que podem justificar esta ocorrência. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um homem funcionário da E-Redes foi picado por uma vespa asiática. O alerta foi dado na manhã desta terça-feira em Sem-Soldos, na freguesia de Madalena e Bezelga, concelho de Tomar. Por aquilo que a Hertz apurou, a vítima, que teve de receber assistência, estava relativamente perto de um ninho situado numa figueira quando foi atacado pelas vespas, que se sentiram ameaçadas. A Junta de Freguesia, através da presidente Luísa Henriques, já reportou a situação aos serviços municipais de proteção civil, solicitando celeridade, até porque o ninho está relativamente próximo da escola do primeiro ciclo do ensino básico de Sem-Soldos. Tem havido registro para inúmeros acidentes rodoviários na região no decurso das últimas horas, felizmente sem consequências de maior. Na manhã desta terça-feira, por exemplo, num curto espaço de meia hora, as forças de socorro foram chamadas a despistes em Casal Novo, concelho de Orém, na localidade de Brunheta, em Abrantes, assim como na Estrada Nacional 3, Constância. A ocorrência com mais aparato aconteceu na Estrada Nacional 365, concelho da Golgã, via que chegou mesmo a estar cortada durante cerca de uma hora. Um automóvel despistou-se e capotou, ficando fora da faixa de rodagem. Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros e foi transportada para o Hospital de Santarém. Face às condições atmosféricas, importa redobrar cuidados nas estradas, desde logo com a eventual formação de lençóis de água. Verifique se os pneus estão em bom estado de conservação e pressão, certifique-se que o sistema de iluminação e sinalização está em boas condições de funcionamento, assegure-se do bom funcionamento do sistema de travagem, do limpa-parabrisas e do estado de conservação das escovas. Aumente a distância de segurança entre veículos, modere a velocidade e circule com os médios ligados. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Albufeira de Castelo do Bode mantém o seu atual armazenamento nos 78%, um registro superior, em 2%, à realidade associada a novembro de 2023. Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente e conferem, desta forma, alguma tranquilidade à maior albufeira de entre as 19 que compõem a bacia hidrográfica do Tejo. Recorde-se que o cenário em 2022 era bem diferente, com seca extrema que obrigou à paragem da produção hidroelétrica. Castelo do Bode é uma das 4 albufeiras da mencionada rede que se dedica ao abastecimento e ainda à energia, à semelhança daquilo que acontece com Santa Luzia, Póvoa e Cabril. Ainda na bacia do Tejo, Cova do Viriato é nesta altura a única albufeira com armazenamento máximo, seguindo-se Bolsã e Belver com 98% e 90% respectivamente. Rádio Hertz, informação. A tradição de comemorar o Dia de Todos os Santos, que se assinalou no recente 1 de novembro, já não é o que era. A data foi instituída em maio de 609 em Roma pelo Papa Gregório III como homenagem a todos os santos da Igreja Católica e perdura desde então, mas hoje com cada vez menos importância. Por tradição, grupos de crianças saem à rua para pedir de porta em porta o pão por Deus. São os bolinhos à porta dos santinhos, recebendo em troca doces, frutos secos, fruta e até mesmo moedas. Para não deixar morrer esta data, a Escola Profissional de Tomar lançou um projeto destinado a recuperar a tradição de Todos os Santos. Grupos de alunos estão a percorrer a cidade e a oferecer às famílias e instituições os bolos e broas da tradição. Jéssica Neto, um dos elementos do grupo que promove este projeto, esteve de visita à Hertz, onde deu conta dos objetivos da iniciativa. Com esse projeto estamos para recuperar o Dia de Todos Santos, porque o Dia de Todos Santos é uma tradição que se comemora no 1º de novembro, que é uma tradição muito importante para os católicos, da religião católica. O santo, como já está a fugir da tradição, já não se comemora como antes. Então, nossa escola é de promover que é para
recuperar os dias de Todos Santos. Estamos grupos por grupos, andar por aí com broas e o flyers que é para ser batido em porta a porta, como se diz. Bolinho, bolinho à porta dos santos. É isso que estamos a fazer. No fundo, repetindo aquilo que era a tradição antiga, não é? Exatamente. Vocês produziram na própria escola. A escola tem um curso também dedicado à cozinha, não é? E pastelaria. Vocês produziram estes bolinhos que andam também a distribuir, não é? Sim. Produzimos broas de castelares, broas de limão, broas de mel, broa de cenouras e secos, nozes. É isso. Eu mesmo fiz as minhas broas, então é isso. Como é que tem sido a reação? As pessoas recordam-se desta tradição? Ou já se nota que não vivem essa tradição? Não muito, já não vivem muito, porque há algumas pessoas, tipo, dos tempos, ainda vê isso uma coisa que ainda comemora isso um pouco, mas agora já está fugida a tradição, não se comemora os dias de Todos Santos mais. E a vossa geração, recorda-se, comemora, lembram-se desta tradição ou não? Vamos dizer que eu acho que minha geração não se comemora, pelo visto já estão a fugir mais para Halloween do que os dias de Todos os Santos, então não. Grupo de alunos da Escola Profissional de Tomar aqui a tentar recuperar a importância do Dia de Todos os Santos. A Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, vai organizar mais uma edição, a 9ª, da Corrida São Silvestre Solidária, iniciativa marcada para 14 de dezembro próximo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente em trilhoperdido.com. A corrida, como é tradição, tem um caráter solidário, ou seja, as inscrições serão feitas mediante donativos remetidos para entidades como a Loja Social de Constância, para além do projeto Pipoca Beatriz, da Associação Os Quatro Cantos dos Cisnes e ainda da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Registro para a intervenção do comandante da Brigada Mecanizada, o Brigadeiro-General Luís Calmeiro, que se congratulou com um desafio que tem estado em crescendo, sempre com o mesmo propósito, a solidariedade. Este desafio foi crescendo, porque é preciso acreditar nestas áreas e para além, no primeiro ano em que foi apoiada a Loja Social de Constância, portanto, tem vindo a crescer, agora também com os Quatro Cantos dos Cisnes, da Pereira, a Pipoca Beatriz, também elementos da família militar através da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Mas o propósito tem sido sempre o mesmo desde o primeiro momento, que tem sido a solidariedade. E eu aqui queria dar aqui um tributo, tanto a quem teve, na altura, a ambição de iniciar este projeto. Claro que em 2016 ainda foi muito interno dentro do Exército e no caso da Brigada Mecanizada, mas também alguém que nos motivou a fazer acontecer e que nos motivou a ir concretizando, e naturalmente que estou a referir-me ao atual General-Chefe de Estado-Maior do Exército, ao General Eduardo Mendes Ferrão, que semeou precisamente esta onda de solidariedade em 2016 e que tem tido pernas para andar e que esperemos que continue a andar. Porque hoje somos nós que estamos aqui de turno de sentinela, como também se diz em linguagem militar, portanto, e aqui também incluo a Câmara Municipal, também está de turno de sentinela. A apresentação que decorreu no Salão Nobre da Câmara de Constância, nota para Sérgio Oliveira, presidente da autarquia, que quis destacar a vertente solidária naquele que será um dia de festa, antecipou. Ficou ainda o foco em torno do número de agregados familiares apoiados pela Loja Social. Mas a verdade é que tem sido uma prova que marca o nosso calendário anual na região e que, para além da solidariedade, para além do desporto, acho que todos nós reconhecemos, pelo menos quem já viveu o dia da corrida solidária dentro do Campo Militar de Santa Margarida, que é um dia de festa. Portanto, junto ao pavilhão desportivo, aquilo é uma festa porque se vê a alegria das pessoas, vê-se aquilo que a Elizabeth Jacinto disse, a necessidade que as pessoas têm de conviver umas com as outras. Portanto, isso é obviamente que é importante para nós,
para além do objeto principal, que permite, no caso de Constância especificamente, apoiar os agregados familiares, que neste momento são 22 agregados familiares que temos com o apoio da loja social, e que permitirá, obviamente, que essas pessoas tenham bens alimentares, bens para a sua higiene pessoal, portanto, numa altura em que todos nós sentimos, com a crise inflacionista, com tudo aquilo que tem acontecido, que os problemas sociais, por vezes, vão aumentando. No nosso caso, estive a ver os dados à senhora vereadora Helena, que tem o plano de ação social, fez-me chegar hoje de manhã. Portanto, no nosso caso, em comparação com o ano passado, tivemos uma diminuição do número de agregados apoiados e do número de beneficiários, uma diminuição pouco significativa, portanto, para não dizer irrelevante, portanto, são 2 ou 3 a menos que temos este ano, mas pronto, é sempre uma necessidade que temos de apoiar quem mais precisa. Está em marcha a preparação de mais uma corrida São Silvestre solidária em Constância, uma organização da Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, em parceria com a Câmara Municipal. Rádio Hertz, a primeira a informar. Nesta quinta e sexta-feira, dias 7 e 8 de novembro, haverá registro para a realização de exercícios de fogos reais no Polinho de Tiro da Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, em Constância. Assim será entre as 8 e as 18 horas. Refira-se que serão vedados todos os movimentos dentro e fora para o interior da referida zona, sendo que os cidadãos não devem levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança. Rádio Hertz, informação. As regras apertadas com que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana está a conduzir o processo para a construção de habitações a custos acessíveis deverá fazer com que a Câmara de Tomar se depare com dificuldades extremas para cumprir o objetivo de criar fogos na zona de Marmelais, principalmente devido ao prazo que aponta para 31 de março de 2026. Ou seja, no que diz respeito ao processo em causa, a autarquia tinha como objetivo investir cerca de 1.800.000 euros para a construção de um prédio com 12 fogos, uma empreitada que já tinha empresa escolhida, só que esta mesma empresa concorreu com um valor acima do preço base definido e o IRU obrigou agora a um recuo neste dossiê. A Câmara teve então de aprovar novo procedimento. Filipa Fernandes, vice-presidente da autarquia, disse mesmo que as empresas se estão a queixar dos valores que o Instituto está a impor. Os valores que o IRU apresentam são muito diminutos para a contratualização. As empresas queixam-se de que são valores muito baixos, mas são os valores que temos e deles não podemos mexer. Portanto, o município não pode alterar os valores que são propostos no IRU e, portanto, vamos tentar novamente que o concurso seja de acordo com as recomendações do IRU. Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, advertiu que o tempo começa a escassear e deixou dúvidas sobre se as empresas irão agora concorrer com um preço abaixo do que estava definido. As empresas, mesmo o critério de prazo, na prática não vai ter influência no interesse ou não da empresa. Vai ajudar a escolher se houver propostas, mas se não houve propostas por este preço no primeiro concurso, ao fazer um segundo concurso com o mesmo preço, estando ainda mais apertadas de tempo, porque estamos a ver, isto vai atrasar, são 2-3 meses por ter que lançar um novo procedimento, e atenção, se é um critério do IRU, é o que é, mas se não havia aqui a possibilidade de negociar isto de outra forma, porque eu não estou a perceber como é que uma empresa que não concorreu pelo tal 1.800.000 agora vai agora concorrer abaixo do 1.800.000, porque não sei se, e a senhora vereadora disse isso, mas eu não tenho como certa possibilidade. Quer dizer, serão 2 concursos públicos desertos e se calhar há a possibilidade do ajuste direto, pois, mas não sei, sinceramente não percebo. Acho que estas coisas deviam ser feitas de outra forma, mas tudo bem. Aqui o importante realmente, e como também vamos ter, como temos falado já, é o facto de serem obras importantes, por causa da questão da habitação ser um tema realmente relevante, mas ter esta grande preocupação dos prazos de execução. Filipa Fernandes não escondeu as dificuldades e mostrou-se esperançada de que haja empresas a concurso. Ficar de fora não é opção, reforçou a vereadora. Esperemos que haja concorrentes, mas sabemos que estamos condicionados pelas regras do IRU e que estas regras são muito apertadas para as empresas, mas temos que tentar. Eu acho que ficar parados sem tentar ir a jogo é que não é, de algum modo, benéfico para o nosso território. E, portanto, vamos tentar mais uma vez ir a jogo.
Por tomar regras apertadas do IRU, colocam em risco o investimento em habitação a custos acessíveis que está projetada para Marmoais. Cerca de 5.000 pessoas estão sem médico de família no entroncamento, isto no universo de 22 mil residentes. Os números foram avançados por Jorge Faria, presidente da Câmara, em recente entrevista na ERTE, altura em que houve espaço para um ponto de situação em torno do acesso aos cuidados primários. O autarca apontou para a necessidade de aumentar a dimensão da atual unidade de saúde familiar ou mesmo criar outra alternativa como uma medida para atenuar este impacto da falta de médicos. Nós, neste momento, temos cerca de 4.500 pessoas sem médico de família. 4.500, talvez entre 4.500 a 5.000 pessoas sem médico de família. E algumas dessas pessoas não têm médico de saúde por uma razão. O médico que presta apoio a essas pessoas não tem a especialidade de médico de saúde e, como tal, não são considerados como médico de saúde, mas têm os cuidados primários de saúde. Nós estamos a trabalhar para tentar aumentar a dimensão do USF ou, em alternativa, criar uma segunda USF, embora achemos que seja preferível aumentar a dimensão da USF para que, de facto, toda a gente tenha um médico de família. Jorge Faria mostrou-se frontalmente contra a política de incentivos a que alguns municípios recorreram para fixar médicos nos respectivos territórios, numa medida que, ainda assim, disse compreender e respeitar. O presidente da Câmara do Entroncamento deixou claro que essa não é uma responsabilidade das autarquias e que, a continuar, pode conduzir a situações que não sejam de interesse público. Respeito aqueles que o fizeram, e alguns deles fizeram porque não tinham outra solução para as suas populações. Foi isso que aconteceu na generalidade. Eu, no entanto, entendo que esse não deve ser uma intervenção, pelo menos não está ainda naquilo que são as competências que estão atribuídas aos municípios. Nós hoje, na área da saúde, temos competências, mas ao nível essencialmente da manutenção dos edifícios e do pessoal auxiliar. Não é a opção que eu entenda válida, e acho que também, pegando na sua palavra, é um leilão que pode conduzir a situações que não são do interesse público e do interesse de todos nós. Irá manter essa posição mesmo que de hoje para amanhã haja falta de médicos? É essa a minha posição. Enquanto estiver na Câmara, não vejo razão para que... a questão da falta de médicos, olha, é um pouco como a questão da falta de polícias. Nós temos que perceber claramente que essa é uma competência da Administração Central. E eu acho bem que seja da Administração Central, porque senão entramos numa situação em que, no limite, o cidadão comum deixa de ter iguais direitos de acesso aos serviços de saúde e segurança, porque fica dependente de um conjunto de fatores que até pode ser melhores condições do município A relativamente ao município B. Essa é a minha posição de princípio nesta matéria. No entroncamento, perto de 5.000 pessoas não têm médico de família e a Câmara pretende aumentar as instalações da USF para ajudar a atenuar esse número. Rádio Hertz, a primeira a informar. Altura agora de ouvirmos a nota do dia, hoje com Luís Moraes. A catástrofe que assolou Valência e outras zonas de Espanha nos últimos dias deixou os portugueses em alerta, até porque existe a possibilidade de uma depressão idêntica um dia cá chegar. E se fosse em Portugal, como funcionaria o sistema de alerta? Haveria tempo para preparar uma resposta e para a população saber o que fazer? Em Portugal, de há 2 anos para cá, sempre que existe precipitação considerável, está previsto um alerta por SMS. Qual é o problema? É que nem toda a gente tem telemóvel. Quanto a planos para intervir numa situação de depressão isolada em níveis altos, a que em Portugal chamamos de gota fria, que é um fenómeno de chuvas torrenciais, mais uma vez a teoria está bem estudada, mas na prática a realidade é outra. Lembrando as cheias que assolaram Lisboa em janeiro de 23, existem planos municipais de emergência que prevêem estas questões. Existe um plano nacional que tem a ver com o nível de alerta que esteja previsível. Teoricamente, nós estamos preparados para aquela situação. Na prática, não o estamos tanto. Quando olhamos para os meios, existem meios para pequenas ocorrências, mas não existem meios para a dimensão da ocorrência que nós verificamos em Valência. A capacidade de resposta humana poderá até ser considerada aceitável, mas o problema está quando se questiona se esta resposta humana é acompanhada com o material necessário para este tipo de intervenção.
Portugal enfrenta um desafio de educar a população sobre este tipo e para uma cultura de risco, considerando que há uma lacuna significativa na formação da população adulta e idosa. É preciso investir na formação das populações, de modo a reforçar e aumentar as suas condições de segurança e de lidar adequadamente com o risco. No entanto, a questão tem de ser analisada em 3 domínios: problemas relacionados com o ordenamento de território ou falta dele, as cidades que não estão preparadas para a gestão de caudais provenientes das chuvadas e as consequências dos perfis meteorológicos decorrentes das mudanças climáticas. Para lidar com estas situações de forma proativa, a população deve ser incentivada a seguir práticas preventivas, preparar um kit de emergência, conhecer os pontos de encontro de evacuação e as vias de escoamento. Além disso, a sociedade civil deve ser instruída a acompanhar as previsões meteorológicas e agir de forma preventiva sempre que os alertas são emitidos. Vale a pena pensar nisto. Luís Moraes aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz. Informação. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.